Boa noite, vamos começar então, né? Nós estamos aí, né? Sempre faço uma pequena recapitulação das aulas anteriores. Nós estamos hoje na 7ª aula desse capítulo, que é o primeiro capítulo do módulo intermediário. Nós estamos vendo então a cosmologia do livro de Urântia de um modo mais detalhado, né? Nós tivemos uma aula inicial de cosmologia, mas esse capítulo a gente dedicou então para ver sobre detalhes, né? Cada um dessas esferas aqui do universo, da realidade universal. Então, nós vimos sobre a Ilha do Paraíso, sobre o universo, sobre as esferas sagradas do Paraíso, sobre o universo central de Avona, o superuniverso de Orvonton. Aí descemos para o universo local, Nébadon, e como o tema era bastante extenso, nós deixamos um capítulo para falar só da constelação e dos sistemas, do nosso sistema Jerusalém. Então, Edentia é a sede da nossa constelação e Jerusalém é a sede do nosso sistema. Eu fiz uma tabelinha aqui, só para a gente se situar um pouco, onde é que nós estamos, né? Então, o superuniverso de Orvonton, a que nós pertencemos, é o de número 7, de um total de 7. Seu nome é Orvonton, né? E sua capital, Versa. O setor maior que nós pertencemos é o número 5, de um total de 10, se chama Splandon, e a sua capital é o maior, a quinta. O nosso setor menor, ele é o número 3, de um total de 100, se chama Enza, e a sua capital é o menor, a terceira. Isso tudo foi visto ao longo do capítulo, né? Cada um desses locais aqui. Nosso universo local é o de número 84, de um total de 100, é o Nébadon, sua capital é Salpinto. E a nossa constelação, número 70, se chama Norlatiadec, sua sede é Edentia, é o assunto da nossa aula de hoje. O sistema é o de número 24, se chama Satânia, e sua sede é Jerusalém. Estamos aqui no planetinha 606, Satânia, que é Urântia, né, e que contém atualmente 196 nações, né, registradas na ONU. Bom, fazia tempo que eu estava querendo fazer um trabalho de tentar entender um pouco o tamanho de Orvonton. E, ultimamente, tivemos muitas conversas no grupo, muitas discussões sobre o tamanho de Orvonton, sobre o tamanho da Via Láctea, tal. E uma das coisas que eu queria descobrir no primeiro momento era, já que o livro de Urântia fala que Orvonton ele tem de uma extremidade até outra aqui, que é o diâmetro, 500 mil anos-luz, ou seja, do centro onde está o Versa, que é aqui no centro, até a extremidade são 250 mil anos-luz, e diz também que Orvonton é dividido em 10 setores maiores. Então, eu fiz essa representação aqui, quero mostrar para vocês de forma mais detalhada. Eu fiz esse trabalho aqui com uma intenção de descobrir. Primeiro, eu estava tentando descobrir a área dessa pizza enorme aqui. Num primeiro momento, eu queria descobrir essa área aqui, essa área total aqui, para ter uma noção de, se eu dividir essa área total em 10 partes, depois dividir cada parte em 100, depois eu divido em 100, em 100, em 100, até chegar no sistema, eu queria entender qual é a área, pensando apenas num plano, qual seria a área do sistema de Satânia. E se eu soubesse essa área, eu poderia calcular a distância do centro dessa área até a sua extremidade. Essa era a minha vontade, né? Só que conversando com a Jeanne, ela até me levantou uma questão, falou assim, mas você precisa entender que o universo ele tem uma altura também. E aí eu falei assim, bom, então já que estamos falando de altura, eu vou ter que pensar em volume, não em área. Porque é possível que eu tenha sistemas sobre sistemas, um em cima do outro, né? E não apenas assim esparramados em uma pizza gigante. Então, eu parti para essa estratégia de calcular o volume. Bom, para calcular o volume, eu não encontrei no livro de Urântia, ele não fala sobre a altura do superuniverso. Ele fala do tamanho do disco, do seu comprimento. Só que aí, pesquisando de acordo com o que nós temos de conhecimento científico, a ciência diz que a Via Láctea, pelos cálculos da ciência, a Via Láctea ela tem
100.000 anos-luz e 3.000 anos-luz de altura na sua região mais espessa, né? Mais alta. Então, eu parti para esse cálculo, um cálculo estimado. Já que o Orvonto não tem 100.000 de diâmetro, ele tem 500.000 de diâmetro, então são 5 vezes maior. Se a ciência diz que a Via Láctea tem 3.000, eu multipliquei por 5 também. Então, eu fiz um cálculo estimado de um superuniverso que tem 500.000 de diâmetro por 15.000 de altura. Então, eu parti desse princípio aí. E assim, então, eu fiz esses desenhos aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa medida aqui está em milímetros, né? Então, são 500.000 milímetros, considerando que cada milímetro fosse, então, 1 ano-luz de diâmetro. Partindo desse cálculo inicial que eu expliquei para vocês, então eu fui dividindo isso aqui em parcelas iguais. Dividi ali o setor maior e então desenhei o nosso Splandon aqui. Esse é o Splandon, né? Seria a 10ª parte do superuniverso de Orvonton. E aqui eu dividi em 10 quadradinhos aproximadamente iguais. Não é totalmente iguais, porque isso aqui não é um quadrado ou um retângulo, eu não consegui dividir totalmente em partes iguais. Mas eu dividi como se estivesse separando em partes aparentemente iguais, aproximadamente iguais. Chegando a isso, então, esse cantinho aqui seria a 100ª parte de Splandon, que seria ENSA, o nosso sistema, o nosso setor menor. E aí, cada uma dessas frações, elas estão seguindo aquela proporção de tamanho. Então, ENSA, eu teria, então, aqui uma aresta aqui, ó, de 14.704, né? Por 12.496 e 15.000 de altura, né? Que foi a altura que eu calculei anterior. É apenas para partir de algum dado inicial, né? Que é os 500.000 anos-luz de diâmetro do superuniverso de Orvonton. Bom, aí eu tenho o setor ENSA, né? Que é aquele quadradinho lá, que ampliado, nós temos isso aqui. Então, isso aqui seria ENSA. E uma parcela, que é a 100ª parte de ENSA, seria um universo local. O universo local, então, seria esse... É claro que a gente não sabe o formato exato de um universo local, mas eu tinha um bloco e eu precisava dividir esse bloco em 100 partes. Para dividir em 100 partes, eu preciso encontrar um modelo que coincide com essas 100 partes. E, coincidentemente, o universo local, ele aparentemente, ele é mesmo alguma coisa mais plana. Por quê? Porque ele é formado de nebulosas que formam aqueles discos enormes dessas nebulosas, depois elas explodem e formam os sóis, né? E dá origem aos sóis. Então, é bem provável mesmo que o universo local não seja necessariamente um cubo, ele seja algo mais plano mesmo. Partindo desse princípio, então, eu cheguei a esse resultado de dividir esse paralelepípedo aqui, não é um cubo perfeito, em 100 parcelas. Aqui eu teria, então, o nosso universo local. É claro que o nosso universo local, ele não está em um canto como esse que eu destaquei aqui. Naturalmente que não, porque o livro de Durant diz que ele tem 6 universos locais vizinhos. Se ele tem 6 universos locais vizinhos, significa que ele tem vizinho em cima, embaixo. Vizinho do lado direito, do lado esquerdo, vizinho na frente e atrás. Então, ele está rodeado de vizinhos. Também não quer dizer que esses vizinhos também não possam pertencer a outros setores menores próximos. Também tem isso. Mas o importante é só entender que ao redor do nosso universo local existem 6 vizinhos. Ele faz vizinhança com 6. Então, é coerente que um cubo, um paralelepípedo tenha 6 lados, né? Que ele possa fazer vizinhança. Bom, continuando então nessa brincadeira,
Vamos ver aqui como é que ficou o nosso Nébadon. Nébadon, então, e tudo, eu repito, foi feito dentro das proporções partindo da 10ª parte do superuniverso de Arvonton, e depois a 100ª parte de Landon, e depois a 100ª parte de Enza, e a 100ª parte de Nébadon, e assim por diante. Então, continuando aqui, esse aqui seria o universo local dividido em 100 partes iguais. 100 partes iguais, que seriam as constelações. E eu teria, então, aqui destacado a nossa constelação, só para efeito de cálculo. Então, abrindo a nossa constelação, cadê? Está aqui, Norla Tchadek. Essa aqui seria, então, a constelação, né? Que também está dividida em 100 blocos iguais, 100 parcelas iguais, que são 100 sistemas. E esse destacado aqui seria, então, o sistema de Satânia. Então, chegamos, enfim, num bloquinho que seria proporcionalmente, pode ser que as proporções não sejam essa, mas, em tese, o volume é esse, né? Pode ser que a forma seja um pouco mais largo, um pouco mais baixo, ou um pouco mais comprido, menos largo. Aí é só para efeito de cálculo. Considerando que isso aqui é proporcionalmente a parcela ideal de volume, partindo daquele volume lá do superuniverso de Arvonton, então a gente teria aqui, eu cheguei a esse resultado, com a seguinte medida: eu teria então esse paralelepípedo aqui de 150 milímetros, que é o equivalente a 150 anos-luz, como eu disse anteriormente. Por 150 anos-luz aqui, por 125 anos-luz aqui. Se a gente for multiplicando isso por 100 para chegar à constelação, por 100 para chegar ao universo local, e para mais 100 para chegar ao setor menor, mais 100 para chegar ao setor maior, e multiplicar por 10 para chegar ao superuniverso Arvonton, então a gente vai chegar àquele volume lá de um superuniverso com 500 mil anos-luz de diâmetro por 15 mil anos-luz de altura. Então, por que eu queria encontrar isso aqui? Porque eu queria ter uma noção, apenas por curiosidade, e estou compartilhando isso com vocês também apenas por curiosidade, eu queria ter uma noção de qual seria a distância máxima do centro desse cubo até a sua extremidade mais distante. Aí eu cheguei, então, a uma medida de 123 anos-luz. Então, seria, nesses cálculos, a distância máxima de Jerusalém, que está no centro de Satânia, até a sua extremidade mais distante. Então, em qualquer uma dessas arestas aqui, a gente vai medir 123 anos-luz. Bom, apenas para efeito de curiosidade. Vamos prosseguir, então. Então, a nossa localização é essa. Eu queria compartilhar com vocês essa ideia, porque tínhamos discutido no grupo e eu fiquei de falar sobre isso. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre essa brincadeira aqui? Eu só ia perguntar, os cientistas têm calculado qual é a distância da estrela mais próxima, né? A estrela mais próxima é Alpha Centauri, que está a 4,22 anos-luz. Não fica fora do teu cálculo aí. Está dentro do cálculo. O meu cálculo seria que Jerusalém estivesse a 123 anos-luz. O máximo de distância seria 123 anos-luz, né? O máximo. Nesses cálculos, não quer dizer que estejam corretos. Eu acho que teu exercício aí está, ele como exercício assim, né, de imaginação, acho que é fantástico mesmo. E talvez daqui uns, sei lá, alguns centenas de anos a gente consegue chegar, na verdade, em algum número aí que realmente se aproxime disso, né? A gente vai tendo uma noção das grandezas desses universos bem melhor, né? A gente está num momento muito inicial ainda, muito no início, a gente não tem noção das grandezas, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar, com certeza, em alguns números bem próximos disso aí. Não, e o que me deixou mais satisfeito nesse cálculo é que o meu medo era que quando eu chegasse no final, as coisas não batessem. Tipo assim,
Jerusalém está a 2 anos-luz de nós. Aí eu ia ficar louco, né? Porque se eu chego num cálculo desse, eu falo assim, não, está tudo errado. Mas o resultado foi bem coerente com o que a gente poderia pensar. Considerando que a estrela mais próxima está a 4 anos-luz, você colocar 1000 estrelas ali naquele cubo, é coerente que 4 anos-luz seja uma estrela próxima. E vamos usar os cálculos dos cientistas. Se dividir isso por 5, fica um pouquinho apertada, né? Se dividir por 5, aí ia ficar apertado. Aí, Jerusalém ia estar o quê? A 25 anos-luz daqui. Aí já fica apertado. Caberia as estrelas todas que nós temos aqui dentro. Os caras que falaram esse valor de 500 mil anos-luz, eles sabiam o que estavam dizendo, né? Pelo jeito. Bom, vamos continuar então. Bom, primeira coisa que a gente precisa ter em mente aqui é que no universo todo existem 3 tipos de mundos, né? Nós temos os mundos... Oi? Meu Neemias, uma dúvida aí, esses 500 mil anos-luz, você dá a entender que nós teríamos o grande universo nessa dimensão, não é isso? Não, esse é só o universo de Arvonton. Só o sétimo. Desculpa, esses 500 mil anos-luz, se você, que é a base do seu cálculo, começou com... ela representa o universo local? Não, representa o super-universo de Arvonton. Super-universo, isso, ok. Porque, veja bem, a própria a galáxia mais próxima, que é a Andrômeda, a galáxia da dimensão da Via Láctea, está a 2 milhões de anos-luz. Uma coisa que eu ainda não consegui estabelecer uma relação é entre o super-universo e a relação dele com a Via Láctea. Porque, na verdade, a Via Láctea é uma entre bilhões e bilhões de galáxias, né? Não é nem de estrelas, é de galáxias. Né? E Sim. A própria galáxia, a Via Láctea, tem 300, 400 bilhões de estrelas. Então, são proporções assim, tão gigantescas, né? E quando você parte para uma comparação, mesmo do livro, eu não consegui deduzir, quer dizer, minimamente, dentro do conhecimento humano atual do universo. Eu sei que tem áreas atuais, já percebidas pela ciência humana, que ela está fora do grande universo, já é uma construção além do grande universo. Sim. Mas, assim, quando fala em superuniverso e qual é a relação dela com a galáxia que o Urântia está, o sistema solar está incluído, eu realmente não sei. As proporções estão assim muito além do que a gente pode compreender do que está no livro de Urântia. Isso realmente eu não consegui compreender essa... Ô, Antônio. É mais ou menos assim, como se a gente tivesse querer concluir da Amazônia, Antônio, você está me ouvindo? Floresta Amazônia por um jarro de flores, entendeu? Antônio, você está me ouvindo? Porque a mente humana não tem ainda uma condição de ter uma compreensão de uma grandiosidade que a obra é, né? Então, só isso. É a relação entre o superuniverso e a Via Láctea, por exemplo. Ô, Antônio, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu estava ouvindo mal o que você estava falando, mas agora eu estou ouvindo melhor. Tá. Olha, isso é uma coisa que a gente já discutiu em outras aulas, inclusive, mas a Via Láctea é o superuniverso de Arvonton. É o superuniverso? É, o superuniverso de Arvonton. Mas isso aí, se você quiser, a gente pode uma hora conversar e eu pego as citações do livro e te apresento que defendem essa informação. Ok? Vamos lá, então. Muito bem. Continuando, então, nós temos 3 tipos de mundo na criação total.
E o livro diz que Deus estabeleceu o universo e estabeleceu para que ele fosse habitado. Então, a vida há vida em todo o universo. Neste universo aqui, dos 7 superuniversos, todos eles estão habitados. E há trilhões de planetas habitados. Nessa região aqui ainda não há vida implantada aqui, mas nos 7 superuniversos sim. E o 7º superuniverso, que é o nosso, que é a Via Láctea, né? E provavelmente Andrômeda esteja aqui nesse setor não habitado ainda, Andrômeda esteja nessa região aqui. É claro que esse desenho não traz as proporções reais de como é o universo, porque isso aqui é muito maior do que a gente consegue reproduzir em um desenho só. Não dá para reproduzir tudo num desenho só, então não está em proporção isso aqui. Mas a Andrômeda está nessa região aqui, do espaço exterior. Porque o livro diz que a Andrômeda não é habitada. Isso é uma informação que ele diz. Então, aqui não é habitado. Aqui na região do 7 superuniverso, esses universos são habitados. E que tipo de mundos que existem aí no universo criado? Nós temos os mundos geológicos, que são planetas como o nosso, que nascem de estrelas, né? E que formam ao longo de um processo longo, demorado e evolutivo, até que eles se tornem aptos para a vida. Mas nós temos outras esferas, por exemplo, as esferas de Avona, que não são geológicos e não orbitam estrelas, e temos também as esferas arquitetônicas, que é o tema da nossa aula hoje, que também não orbitam estrelas. E esse é um problema da gente encontrar Jerusalém ou qualquer outra sede, é porque eles não emitem luz no espaço. Então, assim, eles são objetos escuros. A única maneira que a ciência teria de descobrir um planeta desse é se ele estivesse orbitando alguma estrela e na hora que esse planeta passasse na frente da estrela, aí ele poderia ser detectado. Mas, se não for assim, a ciência não tem condições de identificar essas esferas. Né? Então, alguns aspectos físicos que eu quero falar sobre essas sedes, todos esses mundos arquitetônicos, né, é que essas sedes, elas possuem os seus residentes permanentes. Né? Por exemplo, cada sede possui seus habitantes permanentes. Em Edentia, nós temos os Univitátias, que são os habitantes dessa esfera, vivem lá para sempre. E em Jerusalém são os filhos materiais, são os Adães e Evas. Esses são os habitantes de Jerusalém. Por incrível que pareça, são os habitantes permanentes, são seres materiais e sexuados. Eles geram seus filhos através, como a gente, né? Através de um enlace sexual. Cada esfera tem seus habitantes permanentes. Urântia, por exemplo, não somos nós. Às vezes pensa assim, os humanos? Não, nós estamos aqui só de passagem, né? Os habitantes permanentes de Urântia são os seres intermediários, né? Eles que estão aqui desde há 500 mil anos que eles estão aqui. Nós não, nós nascemos, passamos aqui 80, 100 anos, para quem consegue, né? Alguns bem menos, e seguimos adiante. Em Jerusalém são os filhos materiais, em Edentia são os Univitátias, em Salvington, que é a capital do universo local, são os Susátias, em Uversa são os Abandonteiros, em Avona são chamados de nativos de Avona, e no Paraíso tem os cidadãos do Paraíso. Várias classes formam esses cidadãos do Paraíso. Continuando, nessas sedes também não há cadeias de montanhas escarpadas como aqui. Por que Urântia tem tanta montanha? É resultado de todo esse processo geológico, né? Tanto de, por exemplo, de vulcões, de terremotos, a pressão de grandes oceanos que empurram esses continentes, assim, ó. Por exemplo, o Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico, eles pesam muito no leito da superfície do planeta. E quando eles pesam aqui, eles vão empurrando, pressionando e comprimindo o continente. Por isso que formam essas cadeias de montanhas. Por exemplo, a Cordilheira dos Andes ali, que corta a costa de todo o continente sul-americano, é resultado da pressão dos oceanos. Mas lá, nesses mundos, eles são mundos construídos.
né? Eu fico imaginando como é que eles conseguem construir um planeta, mas eles são construídos, e eles não são gerados assim como o nosso, que surgiu de material solar, e o núcleo do nosso planeta é magma puro, né? Então, é aquele material solar que escapou. O que resfriou foi apenas uma crosta muito fina do nosso planeta. Então, mas esses mundos setes, não, eles são construídos. Então, eles colocam o planeta no formato que eles querem. Então, eles têm alguns platôs, alguns planaltos, faz um monte ou outro, mas assim, apenas decorativo. Não é uma coisa que se forma com o tempo, né? Há milhares de lagos resplandecentes e arroios que se intercomunicam, mas não há grandes oceanos e nem rios torrenciais. Não tem aqueles rios, né? Aqueles rios, aquelas cachoeiras enormes, isso não tem. E a água lá também não é diferente da água aqui em Urântia, viu? A água lá é a mesma água daqui, H2O. Os seres espirituais viajam sobre a superfície dessa esfera normalmente. Agora, os seres mononciais e materiais, eles precisam de meios de transporte, e eles constroem suas máquinas de transporte, eles têm os seus mecanismos de transporte, né? E aí o livro fala que eles criam esses meios materiais, sistemas materiais, para atravessar a atmosfera, ou seja, são naves, né? Aviões, aeronaves, alguma coisa nesse sentido, mas eles viajam, sim, pela atmosfera, né? Navegam a atmosfera igual a gente, com os nossos aviões. A atmosfera desses mundos possui uma mistura de 3 gases. O nosso planeta, ele é basicamente de 2 gases, né? Os 2 gases principais. Se não me engano, o nitrogênio é 78%, uma coisa assim, oxigênio 21%, e o resto, uma parcelinha muito pequena de outros gases, mas que não faz muita diferença. Agora, a grande parte é nitrogênio e, em segundo lugar, oxigênio. Lá nos mundos arquitetônicos, existe um terceiro gás na atmosfera, que tem um percentual alto também, que é um gás mononcial e que é adequado para as criaturas mononciais. Então, assim, lá nesses mundos, tanto as criaturas mononciais conseguem respirar, quanto nós também, se chegássemos lá, assim, do jeito que a gente está aqui, a gente também conseguiria respirar, porque lá também tem oxigênio. Também nesse mundo não há tempestades, nem furacões, não há verão, nem inverno. E é importante isso aqui porque, não sei se todos conhecem, mas o nosso verão e o nosso inverno, ele acontece por conta da inclinação da Terra, né? A Terra tem uma inclinação que, em uma certa época do ano, o norte está mais virado para o Sol e o sul menos. Quando o planeta está girando, que está lá do outro lado, dando a volta no Sol, agora ocorre o contrário. O sul está mais próximo, está mais virado para o Sol, e o norte não. Então, nessa região aqui, ó, é inverno, e nessa região aqui é verão. Aqui é o contrário. Nessa região é verão, e nessa região embaixo é inverno. Então, isso é que acontece as estações do ano. Como lá nesses mundos, eles não orbitam estrelas, a temperatura deles é mantida artificialmente, então eles não têm variação de estações do ano, né, de verão e nem inverno. Em todas essas sedes também existem, eu estou falando essas coisas que são comuns tanto para Jerusalém quanto para Edente. Em todas essas esferas existem o famoso mar de cristal. Imagina uma gema de cristal, uma pedra única de cristal, que tem 160 quilômetros de circunferência, né? Então, assim, é uma coisa enorme, né? Se eu pegar essa circunferência de 160 quilômetros aqui, provavelmente, eu não calculei ainda, mas eu nem sei qual seria o diâmetro dessa... teria que calcular. Eu deveria ter calculado, mas eu esqueci. Mas, ou seja, para dar a volta ao redor dela, seriam 160 quilômetros. Então, é uma pedra enorme, enorme, né? E ela serve para quê? Ela serve como campo de recepção para os serafins. É um local de aterrissagem de serafins. E eu fico, assim, sou curioso nesse sentido de pensar por que os serafins aterrissam ali no Mar de Cristal e não em qualquer outro lugar.
O livro diz que aquele cristal ali facilita grandemente a aterrissagem. E aí eu fico pensando, eu não sei se é por conta da dureza, que daí facilita ele aterrissar sem deformar a superfície, não sei. Ou já pensei também em algo contrário, totalmente contrário a isso. Talvez fosse o caso do serafim descer e o cristal funcionar como se fosse um lago mesmo, um mar mesmo, em que ele pudesse mergulhar naquela estrutura, como se fosse um amortecimento no seu pouso. Não sei, só estou chutando, mas o interessante é que eles aterrissam ali. E não é por acaso, não, é porque realmente facilita a aterrissagem, porque na hora de partir, eles não partem do mar de cristal. A partida é feita de outro local. O mar de cristal é só para aterrissagem. Então, isso é uma coisa muito curiosa. E também é utilizado para ilustrar a refletividade do universo. Eu entendo que eles utilizam como uma espécie de antena, né? Na técnica da transformação de energia, esses cristais são utilizados para receber o sinal de refletividade do universo. Então, é também uma coisa bem curiosa, né? As nossas antenas, acho que a antena maior que nós temos no planeta Terra tem 70 metros de diâmetro, uma coisa assim. Agora, imagina uma antena desse tamanho, né? Realmente, as distâncias são longas, precisa de uma antena grande. Continuando, a temperatura, como eu disse, é mantida artificialmente. Então, eles têm mecanismos que mantêm o planeta aquecido, né? Como ele não está orbitando estrelas, ao contrário, eles não precisam resfriar o planeta, eles precisam aquecer o planeta. Então, eles mantêm a temperatura a uns 21 graus durante o período do dia, e à noite essa temperatura é baixada para 10 graus. Então, ou seja, é uma temperatura agradável, né? Para quem está em Curitiba, vai estar fazendo calor lá, que mora em Curitiba. A iluminação. Certas energias são projetadas para o alto, até que alcance o teto elétrico de ar da esfera, e então são refletidas de volta. Então, são fontes, geradores de energia que eles utilizam, que emite essa energia para o alto. Essa energia reflete na atmosfera e é lançada de volta. E é assim que se ilumina o planeta. Então, durante o período diário, como se fosse o período do dia, a luz, a iluminação lá, é como se fosse o sol nosso aqui de uma manhã, de 10 horas da manhã. E à noite, não. À noite, essa energia, eles desligam um pouco, vamos chamar de refletores, né? Eles diminuem a intensidade e aí à noite fica como se fosse uma noite de lua cheia, né? Tá aqui, ó, semelhante à vossa lua cheia à noite. Então fica aquela penumbra gostosa. E durante o dia como se fosse 10 horas da manhã do nosso dia. O dia dura 75% do tempo, né? Um dia em Jerusalém, depois eu vou mostrar esses cálculos, é praticamente 3 dias do nosso. Um dia lá equivale ao tempo de 3 dias do nosso, né? Quase 70 horas. E aí, um quarto disso é noite, 3 quartos desse tempo é dia. O dia é bem maior do que a noite, né? O tempo de descanso é menor. Não há cadeias de montanhas, como eu disse, não há terremotos, não tem vulcões, mas há magníficos planaltos e outras variações singulares que eles constroem planetas ao modo que eles querem, né? Enormes áreas são preservadas em estado natural. Eu fico imaginando que esse estado natural seja florestas, né? Florestas, seja dominado pela vegetação. E a grandeza desses setores ultrapassa em muito os poderes da imaginação humana. Há milhares e milhares de pequenos lagos, mas não há rios turbulentos. Não há chuva, nem tempestades, nem furacões, em nenhum dos mundos arquitetônicos. Mas acontece uma coisa interessante. Assim, durante a noite, por conta do calor que é gerado durante o dia, há aquela evaporação natural, né? Porque há muitos lagos, há muitos canais de irrigação. Então, ocorre sim a evaporação. E aí, à noite, então, há uma precipitação em decorrência da condensação dessa umidade que fica na atmosfera. Então, durante as horas mais baixas, quando baixa a temperatura, né, e diminui a luz,
acontece essa queda. Mas é um orvalho, né? O livro diz que o ponto de orvalho nesses mundos é mais alto. Então, cai um orvalhozinho durante a noite, para ficar agradável, né? Já que não tem chuva. Continuando, os seres materiais do planeta podem deslocar-se a uma velocidade que varia de 300 a 800 km por hora. Então, eu fico imaginando, num mundo que tem a tecnologia que eles têm, o conhecimento que eles têm, a ponto de eles serem capazes de construir planetas. Olha só a tecnologia que eles têm. São capazes de construir planetas, mas os seres materiais viajam a velocidade máxima de 800 km por hora. Eu fico imaginando por quê. Seria uma velocidade mais segura, para evitar acidentes ou coisa desse tipo, já que o dia é longo, o tempo não é ninguém está correndo quanto tempo, né? Então, eu imagino que seja uma maneira de proteger os seres materiais de acidentes graves. Por quê? Porque é óbvio que daria para viajar a uma velocidade maior. Nós aqui, já conseguimos viajar a uma velocidade maior. Imagina lá, né? Mas eles viajam aí. Seus mecanismos de transporte chegam a 800 km por hora. Os pássaros de transporte voam a uma velocidade de 160 km por hora. Além das máquinas, tem também os pássaros de transporte. Igual a gente tinha aqui também os fandores, né? Foram extintos. Então, os seres materiais, eles precisam desses meios mecânicos de transporte. Não há outra maneira. Para se deslocar no planeta, eles precisam desses meios de transporte. A gente não voa lá, né? Igual algumas pessoas pensam que lá no céu nós vamos voar como os anjos. Nós ainda seremos seres materiais, estaremos presos à aceleração da gravidade e a gente vai ter que continuar a nossa vida lá, muito semelhante ao que a gente deixou aqui. Continuando, em todas as sedes centrais de Nébado, existem essas áreas residenciais administrativas e elas são arranjadas de forma diferente. Nós temos os círculos, os quadrados, os retângulos e os triângulos. Os círculos são as áreas residenciais dos não nativos. O que é não nativo? Nativo nós sabemos que são os filhos materiais, os Adães e Evas. Então nós temos uma área residencial dos nativos e tem uma área residencial dos não nativos, né? Então, aqui os triângulos são as áreas locais, as áreas dos nativos. E os retângulos é o ponto de encontro dos seres de vida nativa mais baixa, como os espornágios, por exemplo, eles vivem aqui. Os quadrados é a área executiva, ou seja, o setor executivo, administrativo do planeta. E os círculos é onde nós, seres ascendentes, que estamos de passagem por essas esferas, porque nós não somos nativos dali, a gente vive nesses locais aqui, nos círculos. Isso acontece em todas as esferas arquitetônicas, todos os mundos, os satélites e os subsatélites. Deve ser uma construção muito bonita, porque o livro diz que esses prédios são construídos inteiramente de gemas de cristal, né? E todos os mundos arquitetônicos têm uma profusão, tanto de cristais como de metais preciosos. Então, não é à toa que a visão que João teve desses mundos, ele fala que os muros eram de cristais, né? Era de ouro cristal, realmente muito bonito. Continuando, agora eu vou falar exclusivamente de Jerusalém. Eu estava falando assim, aqueles aspectos que são comuns tanto em Jerusalém quanto em Edente, Salto, as esferas arquitetônicas. Mas na sede do sistema, Jerusalém, nós temos Jerusalém no centro, que ela tem um tamanho equivalente a 100 vezes o tamanho do nosso planeta, mas, porém, a gravidade é ligeiramente menor. Por que um planeta tão grande, 100 vezes maior que o nosso, tem uma gravidade menor? Porque não tem a massa que o nosso planeta tem. Nosso planeta, o núcleo dele, é formado de metais pesados. Então, ele é pequeno, mas ele tem uma massa muito grande, ele pesa muito. E isso faz com que a gente tenha essa força gravitacional que a gente tem aqui. Jerusalém é muito maior. Se fosse a mesma uma massa proporcional, teria uma força gravitacional gigantesca. Então, esses planetas, como são arquitetônicos, eles não têm esse núcleo formado de magma, de matéria solar e de metais pesados. Eles são mundos arquitetônicos. Eles podem muito bem, inclusive, até
ter uma parcela oca, por que não? Né? Eles só precisam ter uma massa suficiente para manter uma força gravitacional que seja suficiente para manter as pessoas presas ao planeta e as coisas fixas no chão, né? Por assim dizer. Então, os seus 7 satélites têm 10 vezes o tamanho de Urântia. Os satélites são pequenos. Mesmo assim, são 10 vezes o tamanho do nosso planeta. E os subsatélites são aproximadamente do mesmo tamanho do nosso planeta. Os subsatélites que eu chamo são satélites do satélite, né? Aqui em Jerusalém, nós temos o soberano sistêmico, que é o Lanaforge, né? Ele substituiu o nosso governante anterior, que era Lúcifer, né? Todos já conhecem a história da rebelião de Lúcifer, e o Lanaforge sucedeu a Lúcifer. Hermias, podemos dizer que os Lanonadex, Vorondadex, essa turma, são anjos ou são seres não angélicos? São seres diferenciados, né? Então, eles não são anjos porque existe uma classe, né, de anjos. Sim. E essa classe de anjos também existem subclasses. Okay. A gente conhece como anjos, na verdade, tem os serafins, querubins, sanobins, aí temos omniafins, tertiafins. Então, a Rosângela Altarejo é que é especializada nisso, né, Rosa? E nós temos outras classes. Nós temos a classe dos filhos de Deus do universo local, que são os Vorondadex, os Melquisedeques e os Lanonandex. E temos os filhos materiais. Então, já é uma outra classe. Aí nós temos outras classes, como os que são os residentes permanentes das esferas. Aí tem a classe dos ascendentes, que são tanto os seres mortais, como também os seres intermediários. Então, assim, a gente vai ver muito disso no módulo avançado, que a gente vai falar só de personalidades. Mas existe dessas classes, mas eles não são considerados anjos. Podemos colocar todos como seres celestiais, para a gente ter um grupo só para denominar todo mundo, né? Então, o Lanaforge, ele é o soberano sistêmico atualmente, mas nós vamos ver que ele não governa sozinho, viu? Por conta, depois da rebelião, o sistema está em quarentena, existe um conselho que governa o sistema de Satã. Ao redor de Jerusalém, né? Eu dei uma comprimida na imagem aqui, ficou meio oval, mas era para ser um círculo, tá? Ao redor de Jerusalém aqui, nós temos os satélites, né? Que o satélite de número 1 é o mundo dos finalitores, que é esse aqui, ó. Esse que está meio vermelhinho aqui. E esses 7 subsatélites aqui são os 7 mundos das mansões. Não vou me atentar muito a isso, a gente já viu muitas aulas sobre isso nos outros capítulos, né? Sobre os mundos das mansões, a vida após a morte, coisa assim. Mas esse desenho aqui é legal porque ele mostra que em qualquer dos mundos das mansões que a gente estiver, a gente pode visitar Jerusalém. Ó, esse risquinho é para demonstrar isso. E quando a gente está no mundo de número 1, a gente pode visitar o mundo de número 1. Quando a gente está no 2, a gente pode visitar o 2. Quando a gente vai para o 3, a gente pode visitar o 3 e assim por diante. O mundo 2 é o moroncial, o 3 é o mundo angélico, o 4 é o superangélico, dos superanjos, o 5 é o mundo dos filhos, o 6 o mundo do espírito e o 7 o mundo do pai. Então, são esses 7 satélites aqui. Ao redor do mundo do pai é onde ficam os mundos de detenção, onde atualmente estão presos os rebeldes da rebelião de Lúcifer, aguardando o julgamento, né? Continuação, os círculos de Jerusalém, como eu falei, que nessas esferas existem os locais que são os círculos, quadrados, retângulos, os triângulos. Os círculos de Jerusalém, ele tem 7 setores. Tem um setor para os filhos de Deus, um setor dos anjos e espíritos, auxiliares universais, dos mestres controladores físicos,
Lembra que eu falei que o círculo é o local dos não nativos? Então, aqui, ó, não vai ter filhos materiais, porque os filhos materiais são nativos. Os filhos materiais estão lá nos triângulos. E aqui é os não nativos, sempre pessoas de fora de Jerusalém, que não moram lá, estão de passagem. Então, essas criaturas aqui, que tem também os mortais ascendentes. Quem são esses aqui? Somos nós, ó. No círculo de número 5 é onde ficam os mortais ascendentes. Então, quando a gente vem em Jerusalém, a gente vai estar nesses círculos lá, dos filhos dos mortais ascendentes, que também inclui as criaturas intermediárias. E os finalitores, quando vêm lá do paraíso, estão em Satânia, estão em Jerusalém. Onde eles ficam? No círculo dos finalitores. Eles são mortais ascendentes, mas eles já estão em outro status agora, porque eles são finalitores, se tornaram cidadãos do paraíso. E eles estão aqui só visitando. Então, é esse o caso. Os quadrados de Jerusalém são usados para operação, por exemplo, manutenção, arbitragens, assuntos planetários e locais, assuntos da constelação do universo, a região da educação, as escolas, né, dos Melquisedeques. Tem um outro que são os domínios científicos, tem a região de assuntos mononciais, as atividades da ética, administração ascendente e a filosofia do grande universo, que ficam lá nos quadrados. E os retângulos são a morada dos espornagens, como eu disse, que são os jardineiros, são eles que trabalham na manutenção do planeta e na construção dos jardins e daquelas obras de arte, toda a beleza que está no planeta. Tudo é feito pelos espornagens. Eles não são seres dotados de personalidade, eles também não acessam os 7 espíritos ajudantes da mente. Eles são como se fossem animais inteligentes e são utilizados para trabalho. Eles acessam apenas 5 espíritos ajudantes da mente, não recebem ajustadores e por isso não desenvolvem alma, mas eles desenvolvem uma individualidade. Cada um tem características próprias, então eles acumulam experiências valiosas ao longo de suas vidas, porque eles vivem muito, eles desfrutam de uma vida que pode chegar até 50 mil anos de vida. Só que eles adquiriram tanta experiência e depois essa experiência seria perdida quando eles morressem, né? Então o livro Durante diz que esse é o caso único que acontece de reencarnação no universo. Quando eles morrem, eles transferem, né? Transferem para um corpo novo toda aquela experiência, a individualidade daquela criaturazinha é transferida para um novo corpo. Então, seria um caso de reencarnação. Eles são em número de uma legião, que são 497 mil. Eles têm a característica do cavalo fiel, combinadas a do cão afetuoso, manifestam uma inteligência que é maior do que o tipo mais elevado de chimpanzé. Então, a gente tem o cavalo para fazer um trabalho para a gente, nós temos o cão para servir de companhia, né? Mas eles não têm muita inteligência. Agora, imagina unindo todas essas três, a inteligência que é superior à do chimpanzé, mas combinada até de outros valores aqui dos animais que a gente conhece. Então, o livro faz essa comparação. E eles são muito belos, né? Muito bonitos, se julgados segundo os padrões físicos de Urântia. Os triângulos é uma região onde moram os filhos materiais, né? Há 100 estruturas triangulares rodeadas por ilustrações panorâmicas da história de Jerusalém. Então, ali eles registram a história de Jerusalém. É interessante que existe um longo trecho apagado, cerca de 3 quilômetros quilômetros padrão, que é 11 quilômetros, ou seja, 33 quilômetros do nosso jeito de medir, está apagado. Por quê? Porque é a história de Lúcifer e seu governo, né? Tudo isso foi apagado da história de Jerusalém. E só será restaurado quando Satânia for readmitida na família da constelação. Então, está aguardando o julgamento de Lúcifer. E o livro fala mesmo que esses rebeldes, eles são apagados da história, né? Como se não tivessem existido. Jerusalém é dividida em 1000 setores latitudinais, ou seja, são essas linhas na horizontal aqui. Nosso planeta também tem essas linhas, né?
de latitude e de longitude. Só não tem tantas assim, porque Jerusalém é enorme. Então, Jerusalém é dividida em 1000 setores latitudinais, assim, esses cortes na horizontal, e 10.000 longitudinais, como são as nossas linhas aqui no nosso planeta. Ela tem 7 capitais maiores e 70 centros administrativos menores. Tudo isso para administrar um planeta daquele tamanho. O quilômetro de Jerusalém equivale a 11 quilômetros de Urântia. O peso deles é o gradante e é estabelecido por meio de um sistema decimal a partir do ultímaton. Então, eles medem a partir do ultímaton, que é a partícula primordial, né? Sem ultímatons formam um elétron. Então, a partir da massa do ultímaton, eles chegam ao valor do peso padrão. Não sei quantos ultímatons, mas é o equivalente a 280 gramas do nosso peso aqui. Seria 1 quilo lá. Já o quilo de Urântia foi determinado pela primeira vez a partir da água como referência, né? Então, é 1 decímetro cúbico. O que é 1 decímetro? Imagina um cubo de 10 por 10 por 10 centímetros. 10 centímetros de largura, de comprimento e 10 centímetros de altura. Isso cheio de água, na sua densidade máxima, que é a 4 graus Celsius, equivale a 1 litro. E aí isso foi tomado como 1 quilo. Só que é uma maneira muito frágil de medir, vamos dizer assim, né? Pode variar com altitude, com tudo. Então, hoje nós temos um cilindro de, se não me engano, é irídio, uma coisa assim. É um metal bem estável, que ele, apesar de que ele evapora também, mas ele é bem mais estável que os outros e é utilizado como peso padrão. Todo mundo que precisa saber quanto que é o quilo, a referência é esse pedaço de cilindro lá que é guardado, se não me engano, na Suíça. Bom, o dia de Satânia iguala-se a 3 dias do tempo de Urântia. Só que não é 3 dias totais. Nossos 3 dias são 72 horas, né? Os nossos 3 dias, porque são 3 dias de 24. Mas o dia lá é 1 hora, 4 minutos e 15 minutos e segundos, menos do que 3 dias. Então, eu fiz um cálculo aqui também, que eu cheguei a esses valores aqui. O nosso dia de Urântia ele não é 24 horas, ele é um pouco menos, 24 horas, 56 minutos e 4 segundos. Esse é o nosso dia aqui em Urântia. É o tempo que a Terra realmente leva para dar uma volta em torno do próprio eixo. 23 horas. Por que a gente conta 24? Para arredondar. Mas aí, ao longo de algum tempo, ao longo de 4 anos, esses minutos vão acumulando, né? Todo dia acumula 4 minutos, 4 minutos, 4 minutos. 3 minutos e 56, na verdade. Ao longo de um tempo, assim, opa, esses minutos que acumularam, agora nós vamos ter que inserir um dia no calendário. Então, de 4 em 4 anos, a gente tem o ano bissexto, que é um dia a mais no mês de fevereiro, para compensar esses minutos que vão se acumulando aqui. E assim, então, a gente chegou a esse cálculo. Tem outros detalhes também, que daí quando você acrescenta um dia, passa da medida. Então, a cada 400 anos, a gente não tem ano bissexto, para compensar o que passou. É um cálculo complicado. O dia de Jerusalém, então, equivale, no nosso tempo aqui, a 2 dias, 22 horas, 51 minutos e 49 segundos. Por quê? Porque o livro diz que é 3 dias menos 1 hora e alguma coisa. Então, é isso aqui. O dia de Salvo, então, equivale a 18 dias, 6 horas, 2 minutos e 30 segundos do nosso tempo. E um dia em Uversa equivale a 29 dias, 23 horas, 55 minutos e 50 segundos. Quase 30 dias, quase um mês. Um dia em Uversa é quase um mês aqui. E um dia em Avona é 1000 anos aqui. Né? Agora o ano de Urântia. O que é um ano em Urântia? É o tempo em que a Terra dá uma volta completa ao redor do Sol, que equivale a 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Então não é 365 dias exatos. Por isso nós temos os anos bissextos e essa eliminação do bissexto a cada 400 anos. Bom, o ano de Jerusalém é menos que o nosso ano. Por quê que é menos? Nem mesmo você diz que um dia lá
quase 3 dias, por que o ano é menor? Porque lá o ano deles tem 100 dias e não 365 dias. Lembra que eles não orbitam uma estrela? Então, eles não têm uma medida de tempo calculando quanto tempo leva para orbitar a estrela, igual nós temos. A nossa medida de ano é o tempo que dá uma volta ao redor do Sol. A medida deles não. Só nós temos o dia e um ano vai ser 100 dias. Então, quando a gente faz os cálculos, o ano de Jerusalém é igual a 295 dias do nosso. 12 horas, 35 minutos e 20 segundos. E um ano em Salvington equivale a 5 anos do nosso, 3 dias, 22 horas, 56 minutos e 18 segundos. E um ano em Ulversa, que é a capital de Orvonton, são 8 anos, 78 dias, 1 hora inteira. É isso. Quem quiser refazer esses cálculos e falar assim, Neemias, está tudo errado, não é isso. Está aqui, ó, documento 15.7.2 e o 33.67. Ok? Eu gosto desses cálculos, então, se tiver errado, por favor, me corrija. Continuando aqui, o tempo lá de Jerusalém, como eu disse, é de 100 dias, né, o ano. E o nosso tempo aqui, como é que a gente mede? Alguém sabe? Existem relógios atômicos que utilizam... Oi? Pois não? Bom, desligou. O nosso tempo aqui em Urântia, a gente mede como? A gente mede através de uma propriedade do átomo do Césio 133, que ele oscila numa frequência constante. Então, nós utilizamos essa frequência para a gente descobrir quanto que vale um segundo de tempo. E quando ele oscila, esse número aqui, 9.192.631.770 oscilações, aí a gente registra um segundo. Dá para imaginar um negócio desse? E assim, esse relógio atômico aqui, esse aqui é um exemplo de um relógio atômico, então ele consegue manter a hora padrão que vale para o mundo inteiro. Bom, o Monte Seraf é o ponto mais elevado em Jerusalém, ele tem 4.500 metros de altitude, e é lá que fica a partida dos serafins de transporte. Lembra que eu falei que eles aterrissam no Mar de Cristal, mas que eles não partem de lá? Eles partem daqui, do Monte Seraf. Né? Um transporte lá em Jerusalém parte a cada 3 segundos do nosso tempo. Então, o tempo todo está partindo serafim de Jerusalém. Isso durante o período iluminado. Algumas vezes invade as horas noturnas, né? E os transportadores voam a uma velocidade de 2.400 km por hora, partem nessa velocidade. Mas eles só vão atingir a velocidade padrão quando eles estejam a uma distância de 3.200 km de Jerusalém. Aí eles, então, atingem a velocidade 3 vezes a velocidade da luz, 899.370 km por hora. Como eu havia dito antes, o governo do sistema, o soberano lá na Forge, ele não governa o sistema sozinho desde que aconteceu a rebelião de Lúcifer. Então, ele é um corpo, uma junta de 7 Lanonandecs que governam. Lá na Forge é o soberano do sistema, mas ele tem o primeiro assistente, o segundo assistente, tem o encarregado dos espíritos que se encontram confinados, é o chefe dos mundos de prisão. O registrador do sistema, o diretor das auto-outorgas e um conselheiro elevado. Então, esses 7 aqui formam a junta que governa o sistema de Satânia. E cada planeta do sistema tem um conselho. Urântia também tem um conselho. E são pessoas que viveram aqui, que fazem parte do conselho lá. Então, o conselho consultor de Urântia, que é chamado de os 4 e 20 conselheiros, não sei porquê, né? Aparentemente são 24, mas eles chamam de 4 e 20. E João viu isso escreveu no livro lá da Revelação. Ele viu que ao redor do trono havia 24 assentos. E nos seus assentos eu vi 24 anciãos assentados, vestidos de togas brancas. Interessante, porque esses 24 são seres que um dia viveram aqui em Urântia e fazem parte desse conselho. 8 deles... alguns deles foram escolhidos das 8 raças de Urântia, e outros depois da ressurreição que aconteceu na vinda de Jesus. Os 24 conselheiros atualmente são Onagar,
Mansant. Onagar é um profeta que surgiu antes da vinda do príncipe planetário. Mansant é um profeta da era pós-príncipe planetário. E nós temos aqui os líderes das raças coloridas. Onamonalonton, que é dos homens vermelhos, Orlandoff, dos homens azuis, Oxunta, da raça alaranjada, Singlanton, dos amarelos, Fantad, dos homens verdes, e Orvonon, da raça índigo-negra. Esses são das primeiras raças. Nós temos aqui da violeta, nós temos Adão e Eva, e nós temos os outros, que tem o caso de Enoque, que se fusionou ao ajustador, foi o primeiro dos humanos a se fusionar. Nós temos a figura de Moisés, que é um dos maiores nomes, né, da história da humanidade. Temos Elias também, se fusionou numa época remota. Maquiventa Melquisedeque, ele veio aqui cumprir uma missão, então, apesar de ser um Melquisedeque, ele foi liberado da sua ordem para compor esse corpo aqui de conselho. João Batista também, que foi o predecessor da missão de Jesus. E 1, 2, 3, o primeiro é o líder das criaturas intermediárias leais. Quando aconteceu a rebelião planetária, esse líder das criaturas intermediárias, ele se manteve leal a Micael. E aí ele foi, então, elevado a essa posição por Micael, depois, né, compor o conselho. Essas personalidades, elas estão eximidas, num presente momento, de continuar seu regime ascensional. Então, eles vão se manter ali pelo tempo que for necessário, né? Não se sabe quanto tempo isso vai durar. Os assentos 17, 18, 19 e 20, que nós vimos só 16, né? Eles não são ocupados de modo permanente. Então, são cadeiras que são substituídas de tempo em tempo. E os assentos 21, 22, 23 e 24 não estão ocupados porque serão preenchidos no futuro, numa era posterior à vinda dos filhos magisteriais, e que provavelmente irão surgir outros grandes profetas, grandes homens e mulheres no nosso mundo que podem ocupar essas cadeiras, essas posições, né? Falando um pouquinho sobre os filhos materiais, o centro de recepção lá, o aeroporto, né, onde a gente chega lá, é domínio dos filhos materiais, a gente vai ser recebido por eles, e é interessante que mesmo lá no céu, na capital do sistema, esses seres tão magníficos são seres sexuados, né? Então, assim, muita gente tem às vezes algum preconceito, né, algum tabu em relação ao sexo, e não tem nada, né? Até no céu, os Adãs e Evas, eles se reproduzem por intermédio do sexo. No último recenseamento milenar em Salvito, havia um registro de 161 milhões. Eu achei um número pequeno, né? Mas, porque se eu for dividir isso aqui por 100 capitais e sistemas locais, seria 16 mil, né? Não, 1.614, se for dividir por 100, acho que é. Bom, eu achei um número pequeno, achei que fosse mais, porque, pô, imagina, né? Só no nosso planeta, 8 bilhões de habitantes, quase. Vamos botar 7 bilhões de habitantes. Imagina, daqui 100 anos, esses 7 bilhões estarão todos mortos, né? E depois de 100 anos, todos mortos de novo. Então, imagina que a cada 120 anos, são 7 bilhões de pessoas só do planeta Terra. Mesmo considerando que nem todos vão sobreviver, mas muito filho ascendente chegando em Jerusalém, e eu estou vendo que são poucos filhos e filhas materiais. Mas eu preciso estudar melhor isso aqui, ver se eu encontro alguma outra informação nesse sentido. Eles governam a si próprios através de um sufrágio universal. Eles têm um governo representativo, eles escolhem seus próprios governantes. Em Jerusalém, os Melquisedeques conduzem mais de 30 centros educacionais diferentes. São 30 escolas, mais de 30 escolas, né? E tem uma coisa curiosa aqui. A cada 100 anos do tempo do universo, quem é que está com o microfone ligado? A cada 100 anos do tempo do universo, os Melquisedeques escolhem 10 representantes entre os filhos ascendentes, ou seja, criaturas como nós, para que possam sentar
na Câmara Legislativa da constelação. Olha que interessante. Existem algumas câmaras que eu vou falar lá na frente, e eles, e 10 representantes ali no sistema são escolhidos para representar o sistema lá. Muito legal, né? Edentia. A Edentia, da mesma forma, é enorme, né? Tem 100 vezes o tamanho de Urântia. São 70 satélites ao redor, que são essas bolinhas maiores aqui, né? Então, aqui ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 10, 70. E ao redor de cada uma, tem 10 ao redor de cada uma. Então, são 700 subsatélites. Então, 70 satélites, 700 subsatélites. Então, das 770 esferas, mais Edentia. E a gente vai ter que passar por tudo isso aqui, viu? O local é o local onde residem os altíssimos da constelação, que são os 3 filhos Vorundadex que governam Norlatiadec. Os habitantes permanentes dessas esferas, como eu disse, são os Univitatias, mas lá também existem os Espirongas e os Spornagias, que são trabalhadores que cuidam do planeta. É importante lembrar que nos mundos das mansões, nós completamos a unificação da personalidade mortal em evolução. Em Jerusalém, nós vamos atingir uma boa vontade de submeter o ego às disciplinas das atividades em grupo e empreendimentos coordenados. Mas é em Edentia que nós devemos alcançar a socialização real da nossa personalidade morossial e evolução. As constelações, elas são unidades autônomas. O que significa? Elas criam suas próprias leis, né? E elas têm seus próprios tribunais. Então, ela tem, ao mesmo tempo, ela tem os 3 governos funcionando lá, o executivo, o legislativo e o judiciário. Os sistemas locais, só para a gente entender isso aqui, os sistemas locais, eles não têm tribunais, e eles não têm também o legislativo, eles não criam suas próprias leis, os sistemas locais, né? Eles não têm essa autonomia, eles não são unidades autônomas. Eles só têm o executivo. Mas a constelação não. A constelação ela já tem seus tribunais e ela tem o legislativo. E isso é uma das coisas que Lúcifer queria fazer, né? Ele queria criar seus próprios tribunais e adquirir autonomia. Essa foi uma das causas da rebelião de Lúcifer. Mas é assim, em Sálvita, onde fica mesmo a autoridade judicial suprema e coordenadora. Lá que tem os tribunais, mas existem os tribunais submetidos ao governo de Sálvita que funcionam nas constelações. Quem é o governo, o poder executivo lá? São os altíssimos da constelação, como eu já disse, né? É formado por 3 Vorundadex. O pai da constelação preside essa junta de governo, e tem o Altíssimo Sênior e o Altíssimo Júnior. E funciona assim, né? Um pai da constelação reina por 10.000 anos, o equivalente a 50.000 anos de Urântia. Só que antes ele teve que servir como colaborador júnior por 50.000 anos, depois ele tem que servir como Altíssimo Sênior por mais 50.000 anos, para depois ele um dia se tornar um pai de constelação. Então ele passa por essas etapas todas antes de se tornar o pai da constelação. O profeta Daniel escreveu um trecho do livro Durante a Cita, que diz assim: o Altíssimo governa no reino dos homens e entrega-o a quem ele deseja. E é interessante porque nós temos um Vorundadec que vem da constelação e que vive no nosso planeta. E ele realmente interfere, quando necessário, nos assuntos do reino dos homens. Isso é uma coisa que a gente vai ler aqui, ó. Os 6 soberanos do sistema comparecem periodicamente aos conclaves de Edentia. Lá em Edentia, nós temos os conclaves, que acontecem de tempo em tempo. E os soberanos sistêmicos, que governam os sistemas, como Lúcifer, por exemplo, e Satã, seu braço direito, esses governantes, eles vão a Edentia todo ano para participar desse conclave. E desde que a rebelião aconteceu há 200.000 anos até há 2.000 anos, que Jesus ordenou a prisão dos rebeldes, durante esse período inteiro, todas as vezes que aconteciam essas reuniões, Lúcifer e Satã iam lá participar dessas reuniões. Eles não eram mais os governantes,
Não eram, porque o governante já havia sido substituído e colocado na mão de Lana Forge. A rebelião, Lúcifer continuou no governo apenas 7 anos. Depois disso, ele foi retirado dali e colocado como... quem colocado no lugar dele foi o Lana Forge. Mesmo assim, Lúcifer, de maneira afrontosa, participava desse conclave, porque não tinha ainda perdido o título, né? E ele fazia questão de participar. Então, era realmente muita afronta, né? E o livro de Jó tem um texto interessante que fala sobre isso. O livro de Urântia cita essa referência. Diz assim, ó, e houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante dos Altíssimos, e Satã veio também e apresentou-se entre eles, fazendo uma referência aí à presença de Lúcifer e Satã nos conclaves, na presença dos Altíssimos. Olha aqui, ó, cada isolado ou em quarentena tem um filho Volundadeque atuando como observador. Ele não participa da administração planetária, excetuando-se quando o pai da constelação ordena que ele intervenha nos assuntos das nações. Na realidade, é esse governador observador altíssimo que governa no reino dos homens. Urântia é um dos mundos isolados do Naratiadec, e o observador Volundadeque tem permanecido estacionado nesse planeta desde a traição de Caligastro. Então, vamos seguindo aqui o poder legislativo da constelação. O corpo legislativo é dividido em 3 grupos. Lembra que eu falei que tinha uma Câmara Baixa, que o sistema indica 10 seres ascendentes para compor essa Câmara? Pois é, essa aqui, ó. Essa Câmara é formada de 1000 representantes. É um legislativo da constelação. Entendeu? São representantes mortais. É presidido por um finalitor e cada sistema indica 10 membros. Esses 10 membros de cada sistema saem lá das escolas de Melquisedeque. Na atualidade não está totalmente preenchido, provavelmente porque Satânia, por exemplo, só o exemplo de Satânia, não possui 1000 mundos, só tem 619 mundos, então provavelmente não tem 10 representantes lá. Então essa Câmara Baixa atualmente não tem 1000 representantes. A Câmara Média são 100 representantes das hostes seráficas. Então, assim, os responsáveis pelos anjos escolhem lá os seus representantes. Provavelmente um representante de cada sistema é indicado para compor essa Câmara aqui. E tem a Câmara dos Pares, que são 10 representantes dos filhos divinos escolhidos pelos Altíssimos. Os Altíssimos escolhem, então, 10. Existe um conselho combinado, além de tudo isso, que é 3 daqui, 3 daqui e 3 daqui. É formado por 10 representantes. 3 membros de cada uma das câmaras, presidido pelo Altíssimo Júnior, que é o terceiro governante lá, o terceiro Volundadeque. E o Judiciário? O Judiciário em Edentia funciona assim. A gente sabe que a sede do sistema não possui tribunais, mas em Edentia sim. E tem 2 tribunais em Edentia, que é o Conselho Melquisedeque, que é a primeira instância, composto de 12 membros Melquisedeques, e tem a Corte dos Altíssimos, que é a segunda instância, e é composta de 7 mortais ascendentes. Olha que interessante, ó. A segunda instância do tribunal, lá no governo da constelação, é composto de 7 mortais ascendentes, seres mortais como nós, que ascenderam pelos mundos das mansões, passou por Jerusalém, alcançou Edentia, provavelmente passou por toda a fase de estudo da sede da constelação e pode compor aqui, ó, uma dessas cadeiras aqui da Corte dos Altíssimos. As escolas em Melquisedeque. Existem também as faculdades lá, exemplo de Jerusalém, tem também as faculdades de Melquisedeque em Edentia. Temos 2 grandes faculdades, a Escola de Emergência, devota-se ao estudo dos problemas surgidos com a rebelião de Satânia, né? E a Escola de Autotorga, que é dedicada ao conhecimento dos novos problemas advindos do fato de Micael ter realizado a sua autotorga em um dos mundos de Naratiadec. Em Edentia, nós temos também os jardins, que são chamados de os jardins de Deus. A metade do planeta é dedicada a jardins. Olha só que incrível, né? A gente sabe que as sedes dos sistemas são embelezadas por edificações materiais e minerais. Lembra? A construção feita de cristal, de ouros e metais preciosos. Então, e lá na sede do universo local, que é Salvington, reflete mais a glória espiritual. Então, aqui nós estamos mais no mundo
na realidade material, e aqui mais na realidade espiritual. Mas Edente está meio caminho entre o sistema e entre o universo local. Então, as capitais das constelações são um ponto alto das atividades moronciais. Então, toda a beleza lá é moroncial. E é o que eles chamam de embelezamentos vivos. Eu não faço ideia do que é isso, embelezamento vivo, né? Porque, assim, jardins como esses aqui, que eu peguei essa foto, de certa forma é um embelezamento vivo. São vegetais, né? São seres vivos. Mas eu não sei o que eles estão dizendo sobre esse embelezamento vivo, se eles conseguem construir seres vivos como objetos de arte, né? Porque diz assim, a beleza viva é utilizada de um modo mais geral, e é essa a preponderância da vida, a arte botânica que leva tais mundos a serem chamados os jardins de Deus. Eu não sei também se é meramente vegetal, mas não existe só um grupo de vegetais lá, né? Existe mais. Bom, acho que vou falar sobre isso aqui mais à frente. Bem aqui, ó. Cerca da metade de Edente dedica-se aos jardins, como eu disse. Nesse magnífico jardim, está o templo de adoração dos Altíssimos. Tem um jardim especial lá que eu acabei tirando um pouco do contexto, mas está falando de um jardim especial e que no centro dele está o templo de adoração. E a cada 10º dia de relaxamento, todo Edente é conduzido à contemplação e adoração de Deus. Isso é outra coisa que muitas pessoas talvez vá se estranhar nos mundos, né, arquitetônicos. Assim. Algumas pessoas têm um certo ranço com relação à religião, templo, adoração, local de adoração e tal. Não preciso disso. Mas nos mundos arquitetônicos, todos eles possuem os templos de adoração ao Pai. E todos eles possuem os dias em que você vai para o templo para adorar. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que superar. Né? Outra coisa, durante a vida vegetal e a vida animal. Nós temos aqui os vegetais e os animais. Mas em um mundo como Edente, há 10 divisões de ordens materiais de vida. Imagina, outros 8 tipos de vida que não são nem vegetal e nem animal, né? Não sei como será isso. Continuando, em Edente, não há criaturas carnívoras. Em nenhum dos mundos arquitetônicos há criaturas carnívoras, animais ferozes, ou qualquer coisa que possa fazer alguém sentir medo. Não há perigo algum, não há nada que possa fazer alguém sentir medo, né? Então, a vida vegetal material tem uma coloração verde, mas os equivalentes mononciais da vida têm uma matiz violáceo ou de orquídea, assim, multicolorido, né? A gente tem as flores multicoloridas, mas a vegetação basicamente é verde. Lá não. Então, realmente deve ser muito bonito. Aqui fala novamente que os nossos artistas recorrem à pintura inerte e ao mármore sem vida para retratar a sua arte, né? Já os artesãos celestes e os univitatias utilizam os materiais vivos para representar suas ideias e captar seus ideais. A arte com a vida. Tipo assim, produzir orquídeas de certa forma, né? Criar arte através da vida, que você faz cruzamentos e cria orquídeas com cores diferentes. É a única coisa que eu consegui relacionar. Qual o nosso aprendizado em Edente? Aqui começa a dar uns tapas na cara da gente, né? Porque a gente vai ter que aprender a viver com felicidade e trabalhar eficazmente com 10 companheiros mononciais diversos, ou seja, diferentes. Nós teremos que coabitar alegremente e cooperar sinceramente com 10 univitatias, que são os residentes permanentes lá de Edente. Ajustar-se simultaneamente tanto aos companheiros mononciais quanto a esses univitatias. Adquirir a capacidade de cooperar voluntária e eficazmente com a vossa própria ordem de seres, com os nossos irmãos aqui, na nossa ordem. Não necessariamente do nosso planeta, mas a gente vai ter que cooperar voluntária e eficazmente com os nossos irmãos. Entrar em harmonia intelectual com seres semelhantes e não semelhantes a vós. E efetuar os ajustes vocacionais com ambos os grupos de colaboradores. Conseguir uma socialização satisfatória da personalidade, nos níveis intelectual e vocacional, com irritabilidade gradativamente decrescente e ressentimento cada vez menores. Isso vai ser interessante. Ajustar todas essas técnicas variadas de socialização
para fazer prosseguir a coordenação progressiva da carreira de ascensão ao paraíso, ampliando a própria visão do universo e aumentando a capacidade de compreender os significados das metas eternas. Então, a gente vai começar a abrir os olhos para a realidade do paraíso, né? E deixando para trás todo aquele lado animal, toda a nossa irritação, nossa dificuldade de convivência. Então, elevar ao extremo, como em um clímax, todos esses procedimentos de multissocialização, com a concomitância de um engrandecimento do discernimento espiritual. É o ápice, né? Depois de nos graduarmos nos 70 mundos, aí nós vamos, então, fixar nossa residência lá em Edente. Antes nós éramos estudantes moronciais de Edente, mas não éramos residentes de Edente. Então, pela primeira vez, nós vamos participar das Assembleias do Paraíso como residentes e vamos ouvir a história da nossa longa carreira, como é retratada pelos fiéis dos dias. Interessante que eles dizem aqui que são os primeiros seres com origem na Trindade que nós vamos conhecer. Às vezes a gente pensa, vou morrer nos primeiras dimensões, vou conhecer Jesus. Não, nós não vamos conhecer Jesus. Pode até ser que a gente veja, né, a figura, a imagem de Jesus, ou numa transmissão de refletividade, a gente pode até ver a imagem, mas estar presente mesmo, os primeiros seres que têm origem na Trindade, no paraíso, que a gente vai ter contato pessoal, são os fiéis dos dias. Bom, e chega o dia então de partirmos para Salvador. E naquele dia, em que estiverdes preparados para deixar Edentia, com o intuito de dar início à carreira até Salvington, vós ireis parar e olhar para trás. E vereis uma das mais belas e mais repousantes de todas as vossas épocas de aprimoramento, neste lado de cá do paraíso. Mas a glória dela aumentará quando ascenderdes no sentido interno e quando conseguirdes alcançar uma capacidade maior de valoração dos significados divinos e dos valores espirituais. Então, nós deixaremos Edentia rumo a Salvador. Muito obrigado, pessoal. Espero não ter cansado vocês muito. Obrigado, Neemias. Muito legal. Muito bom. Excelente. Excelente. Assim embaixo. Que espetáculo. Muito bom. O Adriano faz 1h20, mais ou menos, que está com a mão levantada ali. Eu acho que ele quer... umas 3 vezes. Batendo palma, né, não? Não, realmente você é digno de palmas aí. Sua apresentação está muito legal, muito gostosa de ouvir e muito técnica. O Neemias tem uma mente brilhante aí para essas partes lógicas e organizacionais. É fantástico. Mas eu ia perguntar aqui, né, assim, quando você falou a respeito da lei universal aí, eu me perguntei assim a respeito disso com relação ao nosso mundo, pelo fato dele ser um mundo com status rebelde ainda e em isolamento por conta da rebelião de Caligástia e de Lúcifer. Será que se nós fôssemos um mundo normal, nós também estaríamos debaixo da lei universal? A lei... Eu creio que a lei ela vai ser a mesma. Eu acho que essa lei que acontece nas constelações, essa legislação da constelação, ela vale para todos os planetas, os rebelados ou não. Então, eu creio que uma constelação tem 100 sistemas, e cada sistema a previsão de 1000 mundos, então a lei de Edentia seria para 100 mil mundos, né? Porque a legislação só tem lá, os sistemas não têm um sistema de leis, eles seguem a lei da constelação. Sim, de certa forma a gente com certeza não deixa de estar debaixo dessa lei, com certeza.
Eu digo assim, de maneira explícita que por nós, né? Porque a verdade mesmo ela é muito pouco divulgada no nosso mundo. Então, assim, a gente mal sabe, né, a respeito das coisas assim mais básicas, quanto mais, né, das leis, do julgamento, assim. Eu acredito que sim, né? Porque a gente estaria ligado com todos os circuitos de comunicação extraplanetária e com os representantes fiéis de Deus aqui, realmente eu acho que a gente estaria debaixo de uma lei mais divina, né? Eu acho que com algumas adaptações para as nossas realidades materiais. Eu entendi a sua colocação agora. Assim, vamos imaginar a hipótese que não tivesse acontecido a rebelião de Lúcifer, ou pelo menos que o nosso príncipe não tivesse se rebelado. Só esse exercício já seria suficiente. Vamos imaginar que a gente tivesse. O nosso príncipe planetário chegou aqui há 500 mil anos. Ele estabeleceu um governo mundial, estabeleceu um único Estado. Então, ele já teria, depois disso, já teria vindo Adão e Eva e fortalecido isso ainda mais. Então, nós teríamos um só governo, uma só nação, uma só língua, né? Uma só religião, uma só moeda. Só raça. Oi? Uma só raça também. Uma só raça, porque já teria miscigenado a ponto de se tornar uma só raça. E a gente estaria sob o governo de um príncipe planetário leal. Então, que leis nós estaríamos seguindo hoje, como cidadãos de Urântia? Estaríamos sob as leis da cidade planetária, regidas pelo príncipe planetário, que muito provavelmente traz essas leis do sistema que recebe essas leis da constelação. Sim. Já teríamos entrado na era de luz e vida? Ainda não, né, Nimes? Se não tivesse acontecido todas essas merdas, desculpa a expressão, né, com os nossos governantes, já estaríamos em luz e vida? Ainda não, né? Então, considerando que Adão e Eva, vamos imaginar que o príncipe planetário chegou a 500 mil anos, e vamos imaginar que não tivesse acontecido a rebelião, provavelmente, isso é só conjectura, não tem como saber, mas provavelmente Adão e Eva teriam vindo antes, um pouco antes. Se eles tivessem vindo um pouco antes, nós já estaríamos hoje libertos das doenças e das falhas genéticas que nós temos no nosso DNA e todos os problemas que a gente tem ainda de saúde. A gente teria já superado, né, a nossa vulnerabilidade que nós temos em relação a vírus, bactérias e coisas assim. E a gente já teria uma só raça. Então, é provável que a gente já estivesse, sim, recebendo um filho magisterial. Mas eu não sei dizer se a gente já teria alcançado, mesmo com a vinda de um filho magisterial, leva-se muito tempo até que atinja a era de luz e vida. Então, não dá para saber. Hélio. Parabéns, Neemias. Você tem um raciocínio lógico e uma capacidade de colocar e interpretar alguns documentos áridos no livro de Urântia. Eu realmente achei tua apresentação extraordinária. Eu vou depois rever com mais cuidado. Mas um tema, como é extensa a tua palestra, um tema que é recorrente para mim é a função judicial. Dias desses teve uma palestra e o assunto ficou pendente para mim, porque dizia respeito a julgamentos de sobrevivência da alma. Alô? Dizia respeito a julgamentos sobre a sobrevivência do mortal para seguir carreira morancial. Muito bem. Na oportunidade, alguém falou que, basicamente, Micael não tinha poder judicial, porque ele tinha função executiva, a semelhança dos 3 poderes que a gente está acostumado. Fixando isso e trazendo apenas para comparação e para eu formatar a pergunta, a Inglaterra tem uma rainha, é uma monarquia. E, apesar de ter uma monarquia, ela tem os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas ela é a rainha. Ela não está. Tudo é por delegação, por assim dizer, ainda que haja eleições, é tudo por delegação. Trazendo isso para a realidade do livro de Urântia, trazendo isso para a conversa de Micael e associando com a história do julgamento. A gente faz orações tais e tantas, pretendendo seguir a carreira monancial. Aí se fala
da controvérsia que pode existir entre justiça e misericórdia. Aparentemente, a misericórdia se sobrepondo à justiça. Quer dizer, se tem uma lei, essa lei tem que para ser crime, tem que estar previsto. Então, tem uma lei que caracteriza o delito, caracteriza o pecado, caracteriza, enfim. E essa mesma lei, ela determina penalidades, a bem da verdade. Porque, bom, e uma das penalidades que se fala muito em várias palestras é a extinção. E aí todo mundo quer o favor da misericórdia e fugir da extinção. Aí, agora sim, eu vou fechar. Essa extinção é determinada por um tribunal. Essa função judicial desse tribunal não é executada no caso da Inglaterra, não é executada pela rainha, pela monarca, ou no caso do nosso universo local, não é executado pelo Micael, que é um soberano, é um monarca, não é um presidente, ele é um monarca. Pode ter função executiva, pode ter, enfim, mas ele é um monarca que está acima disso. A pergunta, a partir disso, se é que eu me fiz entender bem, o que você fala sobre misericórdia versus justiça? Se tem lei, é para ser cumprida, enfim, ela tem que ser de conhecimento de todos, e tem que ser cumprida por todas as criaturas, pelos todos os seres, não apenas pelos mortais. Como é que você harmoniza toda essa conversa? E se é que há uma desarmonia? Então, eu entendo que questão de sobrevivência da alma é um assunto muito sério e que, para que misericórdia e justiça sejam plenamente equilibrados, eu acho que o Filho Criador realmente não pode fazer esse julgamento. E ele sabiamente não faz esse julgamento, porque eu acho que a justiça ficaria prejudicada em detrimento da misericórdia por ele ser o pai dessas criaturas. E certos assuntos, já que você trouxe o nosso estado como exemplo, certos assuntos são julgados exclusivamente pelo STF, que é um tribunal, em tese, né, era para ser um tribunal supremo infalível. Até porque vai tratar de assuntos de extrema importância. Então, aqueles assuntos que não podem ser tratados por qualquer juiz de primeira instância, devem ser tratados lá nos tribunais superiores. E eu entendo que sobrevivência da alma seja um desses assuntos no universo, porque é algo muito sério, né? É a vida de uma pessoa que está em jogo, se ela vai sobreviver ou não. Eu entendo que é por essa razão que esses julgamentos são feitos exclusivamente pelos anciãos dos dias. Não é julgado nem nos tribunais de Edentia, nem nos tribunais de Salmington. É julgado exclusivamente nos tribunais de Uversa, que seria o nosso Tribunal Superior Universal. Grato. Obrigado. Neemias, já que ninguém está falando, então vou complementar aqui aquela pergunta então que a gente fez. Então, teoricamente, se tudo tivesse corrido como planejado no nosso mundo, nós estaríamos hoje sob uma lei diferente, né? Uma lei que estaria de acordo com os valores do reino do céu. Então, isso é um ponto comum. Eu posso inferir que, a partir do momento que a pessoa ela renasce no espírito e adentra no reino do céu, ela está se colocando ela está se colocando debaixo dessa outra lei? A Bíblia fala disso, né? Que a gente está debaixo de um jugo do pecado, né? Um jugo, eu entendo agora, depois que você falou isso aí, que é uma lei paralela, né? Uma lei que é estabelecida aqui no nosso reino humano, tá? E a gente não vive no reino do céu, né? A gente vive no reino humano e quando a gente renasce, a gente passa para uma jurisdição superior. Poderia entender dessa forma? Eu entendo que nós somos cidadãos humanos, estamos debaixo da lei humana, mas quando nós nos tornamos cidadãos celestiais, nós nos colocamos debaixo da lei divina.
E Jesus batia muito nessa tecla, assim, olha, o meu reino não é desse mundo, o meu reino é espiritual. E ele falou tanto do reino de Deus. E que reino é esse? Quem é o rei? O rei é o Pai Universal, ele tem seus filhos governantes e nós estamos debaixo dessas leis, e essas leis são muito superiores às leis dos homens, porque as leis dos homens, assim, se eu moro no Brasil, estou abaixo da Constituição Federal, se eu moro nos Estados Unidos, estou abaixo das leis americanas, e assim por diante, e cada um tem um jeito de decidir. Se eu estou num certo estado dos Estados Unidos, eu posso ser condenado à morte. Se eu estiver em outro estado, o mesmo crime, já não sou condenado à morte. Então, assim, varia muito. Tem países que determinada coisa é crime, outro país não é crime. Então, as leis humanas, elas variam conforme a cultura e conforme o estado em que você vive. Mas as leis divinas é universal e vale para todo mundo. E a verdadeira realidade, ela é aquela que transcende a vida material. Então, isso aqui tudo é transitório, isso aqui tudo é um lapso de tempo muito pequeno. A verdadeira vida é o reino celestial. A verdadeira lei são as leis divinas. Então, quando a gente acorda para isso, as leis humanas, elas continuam fazendo sentido, sim, mas elas perdem um pouco de peso, porque você entende que o que vale mais é o julgamento dos anciãos dos dias que vai ocorrer sobre nós. Não necessariamente o que o meu próximo pensa sobre mim ou me julga. O nosso compromisso passa a ser com Deus propriamente. Obrigado. Depois disso, tudo começa a fazer mais sentido ainda, né? Quando Jesus fala para buscar, em primeiro lugar, o reino do céu, né? Mesmo que dizer aí que assegura primeiro a sua sobrevivência e as outras coisas, elas vão acontecendo e também vão sendo acrescentadas, né? Mas é muito interessante como as coisas se interligam. Obrigado pela resposta. Neemias. Eu estou querendo também fazer uma pergunta. Só para... Nós falamos, você falou lá do mar de cristal, né? Também sou curioso. Então, o diâmetro ali do mar de cristal é praticamente o mesmo da profundidade. Então, é um pouquinho maior, é quase 1 quilômetro maior, né? Tem 50 quilômetros de profundidade e o diâmetro tem 50,9, alguma coisa assim. Parece mesmo uma gema, uma pedra de diamante, assim, o formato, né? Então, é um cilindro quase que retilíneo e perfeito, né? É o mesmo diâmetro, é a mesma profundidade. E por isso que, falando sobre essa questão do reino de Deus, tem um trecho no livro Durante que é muito interessante, que diz assim: para um crente do reino, o que é o reino? Para você que acredita no reino de Deus, que conhece Deus, que importa se todas as coisas terrenas entrarem em colapso? Né? As seguranças temporais são vulneráveis, as nossas seguranças no mundo são vulneráveis, enquanto as seguranças espirituais são inexpugnáveis. Quando as torrentes da diversidade humana, do egoísmo, da crueldade, do ódio, da malícia e da inveja afluírem à porta da alma humana, podeis manter-vos na certeza de que há um bastião interior, a cidadela do espírito, que permanece absolutamente inatingível. E isso é verdadeiro, ao menos para todo aquele ser humano que tem entregado a guarda da sua alma ao Espírito residente do Deus eterno. Então, assim, às vezes a gente se preocupa tanto com as coisas do mundo, né? E está preocupada. Hoje mesmo nós tivemos uma discussão longa no grupo, porque a China está tentando dominar o mundo, né? E, assim, pô, daí? Né? O que se importa? Se não é os Estados Unidos e a China, se não for a China, vai ser a Rússia, algum país vai dominar o mundo. Isso é inevitável. O que importa é quem é que domina, né, a nossa realidade espiritual e a nossa carreira cósmica. Isso não depende de ninguém, isso só depende de nós e
nosso contato com o ajustador aí. Segue a carruagem. Estou com a mão levantada. Quero perguntar, por favor. Fala, Fernando. Então fala, Fernando, porque sua mão levantada não está aparecendo aí. Mas tá bom, pode falar. Eu tô clicando nessa mão levantada faz séculos. Mas então tem que consertar aí, porque não está aparecendo. Pois é. Neemias, você falou sobre tribunais. Voltando a falar sobre tribunais, julgamentos, né? Você falou de segunda instância, né? Que são mortais ascendentes que participam, né? Desses julgamentos, né? Na segunda instância. Você poderia aclarar um pouquinho melhor para a gente isso? Os humanos ascendentes participar do julgamento, né? Na segunda instância. Como é que é isso, por favor? Então, o livro ele não fala mais, ele só fala isso, que existe esses dois tribunais, um tribunal é formado por Melquisedeques, e a segunda instância é formada por 7 filhos ascendentes. Só fala isso. Então, assim, a única coisa que nós sabemos é que é formado por esses seres, mas não fala, não detalha. Eu não vi nada mais a respeito disso. Só fala... Não seria a mesma coisa desses mortais ascendentes já terem passado por experiências em mundos evolucionários e ter a experiência de poder interferir e dar a sua opinião também nesses tribunais, né? Nessa segunda instância, não seria isso? Então, não sei. O que eu poderia pensar seria algo que nós temos como júri hoje, né? Hoje nós já temos cidadãos comuns que atuam como júri num tribunal. E não é decidido pelo juiz, inclusive, né? Uma pessoa que comete um assassinato, um homicídio, ela é julgada pelo tribunal do júri, não é julgada pelo juiz. Então, não sei, eu entendo que, de repente, o tribunal composto por seres ascendentes, ou seja, a pessoa é julgada pelos seus pares. Nós não estamos falando aqui de vida eterna, que a gente já sabemos que a vida eterna, ela só é julgada nos tribunais de Uversa, pelos anciãos dos dias. Mas eu creio que esses tribunais ali, eles cuidam de coisas rotineiras, de alguns desentendimentos que pode acontecer. Nós estamos ainda numa realidade imperfeita e com criaturas imperfeitas a caminho da perfeição. Ocorre alguma coisa, quem é que vai julgar algum caso? Como, sei lá, o que possa acontecer, né? Quem é que está errado? Quem é que está certo? Então, assim, em última instância, são julgados por pessoas iguais a você, né? Que são seres ascendentes, que sabem dos anseios humanos e das necessidades humanas e dos desejos humanos, são melhores julgadores do que ser julgado por uma classe estranha. Eu não vejo outro motivo para que o tribunal seja composto pelos próprios seres ascendentes. Bom, pessoal, era isso? Mais alguém? Muito bom, Neemias. Boa noite para todo mundo, né? Muito obrigado. Obrigado. Parabéns, Neemias. Boa noite. Neemias, parabéns. Só quero elogiar a sua didática, viu? Os seus esqueminhas foram maravilhosos para entender a aula. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Neemias. Boa noite a todos. Obrigado, Neemias. Sem esquecer Parabéns aí pela aula. Agora, hein? Essa foi a nossa última aula do ano, né, Neemias? Agora só dia 3 de fevereiro. Foi a nossa última aula do ano, né? Isso. Vamos nos reunir novamente, assim, para confraternizar a escola aqui, professores e alunos. Vai ter alguma coisa nesse sentido? Nesse naipe? Se vocês comprar salgadinho e refrigerante, eu venho. Salgadinho virtual. Salgadinho virtual. Neemias, obrigado aí, querido amigo. Obrigado pela boa noite, pessoal. Obrigado, Neemias. Obrigado a todos pela presença. Valeu. Não, pessoal. Boa noite. Boa noite.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Tânia. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos. Boa noite, Marisa. Bye, bye. Boa noite a